Boa noite a todos. Boa noite. O assunto hoje, né? Depressão, né? Só que antes de falar desse assunto, vamos dar os parabéns para os professores, né? Hoje é dia dos professores. Então, meus parabéns a todos. E também vamos dar os parabéns para a pessoa que está ali, ó, ali, né? Que fez essas cortinas novas aqui do centro, né? Então, quem não sabe, é aquela que está bem vermelha, essa aí mesmo. Tá? Essa aí, tá? Olha lá. Então, agora sim, agora vamos falar de depressão, né? Mas é lógico que nós não temos a ousadia, não teremos, né? De falar sobre esse assunto, sobre a ótica médica ou terapêutica. Não temos essa capacidade. Mas nós vamos falar sobre depressão assim, a partir da visão espírita, que pode, né, contribuir muito no auxílio a quem está depressivo, mas também como uma forma de a gente trabalhar assim, a prevenção contra a depressão. Muito importante. Então, serve para quem tem, para quem não tem, né? E serve para todos nós. Então, vamos lá. Qual seria a contribuição que a doutrina espírita, o espiritismo, pode oferecer para esse tema? Então, a doutrina espírita, ela fala quem somos, ou o que somos. Somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, e que tendemos à perfeição. Então, de onde viemos? Viemos de condições sempre inferiores a essa. Habitamos os 3 reinos da natureza: mineral, vegetal, animal. Nos transformamos em seres humanos, seres racionais. E estamos num processo evolutivo. E para onde nós iremos? Seremos espíritos puros. Como nos disse Jesus, se tiverdes fé, né, e fé é confiança nas suas palavras, poderão fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Então, nós vamos ser como Jesus. Podem acreditar, não estou mentindo. A doutrina espírita também fala de qual é a destinação da Terra. Assim como nós estamos em evolução, o planeta Terra também está evoluindo. Já foi um planeta que abrigou espíritos primitivos. Hoje é um planeta de provas e expiações, ou de expiações e provas. Eu acho que eu gosto de falar mais de expiações de provas, né? E destina-se em breve a transformar-se num planeta de regeneração, certo? Um planeta onde o bem e o mal se equivalem. Hoje existe um predomínio do mal. Os mundos que vêm depois do mundo de regeneração seriam os mundos felizes. Aí sim o bem se sobrepõe ao mal, né? E existe uma quinta classificação, que seriam os mundos celestes ou mundos divinos, que é a morada dos espíritos puros. Então, se a Terra é um planeta de expiações e provas, quais são as características básicas desse mundo como a Terra? Vivemos aqui espíritos no começo da nossa evolução, ainda somos jovens, somos espíritos imperfeitos, onde, como eu disse, o mal ainda existe em maior número, sobrepuja o bem. Então é um planeta de... Olha, é como se estiver num ônibus apertado, sacoleja de tudo quanto é lado, e a gente vai tentando se virar. É mais ou menos assim. Então, como a gente está falando de depressão, a gente fala das causas. Quais são alguns dos princípios, né, algumas das características que geram depressão nas pessoas? Uma primeira causa seria o próprio espírito, ou seja, o próprio depressivo. Por que eu digo isso? Porque, fatores externos, fatores orgânicos, uma doença, por exemplo, podem afetar qualquer um de nós.
né? Eu tomo chuva, certo? E minha roupa encolhe, eu fico bravo, porque perdi a roupa, né? Tomei chuva e tal. Ou então eu fico doente. Então, tudo isso pode nos afetar. Mas o que modifica é como eu recebo essa situação. Ou seja, existem pessoas que ficam doentes e vão ao médico e trabalham e lutam contra a doença. Existem já pessoas que se deprimem com a mesma doença. Então, veja, o problema não está nas dores, nas situações que nos envolvem, mas em como está o nosso estado de espírito. Veja que o termo é estado de espírito, né? Como nós estamos para receber essa situação. Vou dar um exemplo. Solidão, por exemplo. Tem gente que adora ficar sozinho. Ai, que paz. Tem gente que se deprime por ficar sozinho. A solidão não é nem ruim, nem boa. Ela é neutra. É como eu recebo essa situação que me abala ou não. Silêncio, a mesma coisa. Tem gente que adora ficar no silêncio. Se ele ficar em onde tem barulho, ele fica nervoso, se irrita por qualquer coisinha. Outras pessoas, se ficam num ambiente calmo, silencioso, começam a ficar apavoradas também. Por quê? Porque gostam da agitação. Então, veja, o silêncio também não é nem bom nem ruim, é neutro. O que muda é como a pessoa se deixa influenciar por aquela situação. Certo? Joana de Ângeles ensina que a maioria de nós, seres humanos que estamos habitando aqui a Terra, né, acalenta muitas ideias negativas, alimenta pessimismo constantemente, guarda rancor, mágoa, né? E qual é o resultado desse comportamento? As nossas resistências morais vão se enfraquecendo. E aí a gente tem uma tendência, né, a se desequilibrar emocionalmente. Certo? Então, se nos desequilibramos, existe uma grande possibilidade de nos deprimirmos. Uma outra causa é a nossa imaturidade psicológica, né? E por que imaturidade psicológica? Porque, como eu disse, a Terra é um mundo de provas ou de expiações e provas. Se esse é um mundo de expiações e provas, os espíritos que aqui habitam não são espíritos muito evoluídos. O que acontece então? Nós causamos mal-estar nos outros, nós atrapalhamos muito a vida dos outros. Oi, quer água? Tem certeza? Não, tranquilo. Então, os habitantes da Terra são pessoas imperfeitas. Consequentemente, os males que nós criamos também nos afligem, né? Nós criamos males para os outros, mas os outros também criam situações ruins para nós. E aí a gente se desequilibra, certo? Pensa assim, ó, a maioria de nós, da humanidade que aqui habita, né, a Terra, é composta por seres que a psicologia define de consciência de sono. Nós estamos meio que dormindo. Emmanuel tem uma frase bonita, ele fala assim, ó, tem pessoas que mergulham na carne. Todo mundo mergulha. Quando vai renascer, é um mergulho na carne. Mas tem umas que estão afogadas na carne. Ou seja, se deixaram envolver pelo ambiente terreno, pelas condições materiais da carne, da terra, e acabam se perturbando. Paulo também fala assim, ó, desperta, ó, tu que dormes. Estamos aqui, não é que está dormindo na cama. Estamos vivendo de maneira equivocada. Estamos adormecidos para as realidades espirituais. Por isso que ela fala de consciência de sono, né? E aí, ela fala que nós, humanidade terrena atual, na grande maioria, somos homens fisiológicos. Os mais evoluídos já são pessoas, ou homens, né? Homens no sentido de ser humano, psicológico. Mas a maioria ainda são pessoas fisiológicas. Ela chama de criaturas subdiafragmáticas.
Diafragma é o músculo que separa aqui, ó, o estômago dos pulmões, né? Que trabalha a nossa respiração. Pessoas que vivem para satisfazer só as sensações, comer, beber, procriar e, como está em consciência de sono, dormir. Somos nós, né? A grande maioria, lógico. Então, pessoas assim, é lógico que tem uma estrutura psicológica não muito bem equipada, né? Tendem então a se deprimirem, certo? Então vejam bem, ó, nós, eu vou dizer nós, para que ninguém pense que eu estou me excluindo, todos nós, né? Algumas vezes nós estamos melhorzinho, outros não, né? Muitos de nós estamos desatentos para as realidades espirituais da vida. Somos ainda seres que vivem nessa situação de o dia a dia, comer, trabalhar e relações sexuais, de se divertir, descansar, só isso. E não tem um pensamento um pouco mais elevado. Pensar em como será o futuro, outras situações, por que eu estou aqui, para que estou encarnando. Não estou aqui só para passar aí 70, 80 anos e depois morrer, né? Então, são pessoas que não têm valores morais, valores espirituais. E quando confrontadas com situações difíceis, se desequilibram, né? São pessoas assim tornam-se egoístas. Por que tornam-se egoístas? Porque sempre vão querer satisfazer os seus desejos, as suas sensações. E quando não conseguem, se revoltam, são exigentes com os outros, então muitas vezes são pessoas que, entre eu e o outro, eu fico comigo. Egoísmo. Eu não penso no outro. Se eu não tiver satisfeito o meu desejo, não está nada bom. Então, são pessoas ainda infantis, certo? Agem como crianças caprichosas. Não é assim? Uma criança caprichosa. Não dou. Aí bate a cabeça no chão, né? Chora. Não é isso? Somos nós. Muitas vezes. Nem sempre. Nós já estamos, né? Certo? Uma outra causa. Comportamento materialista. O nosso famoso imediatismo. Certo? Ó, se nós somos criaturas fisiológicas, né? Estagiando em consciência de sono, ou seja, vivendo nessa consciência de sono, nós, certo? Vamos criar na nossa vida uma cultura bastante materialista, imediatista. Vamos querer tudo para hoje. Por quê? Eu vou morrer amanhã. Eu quero. Como é que eu posso não aproveitar? Qual que é a juventude? Vou aproveitar agora. Aproveita enquanto é tempo. E é um aproveitar meio que equivocado, né? É um aproveitar, né, de satisfazer sensações. Não é um aproveitar, nossa, deixa eu começar a pensar nos ensinamentos de evangélicos, por exemplo, ou psicológicos, ou sabe assim, uma coisa mais elevada. Não, eu quero sensações, né? E isso tende a fazer com que a gente se deprima muitas vezes por não conseguir as coisas, por querer sempre sensações. São pessoas muito competitivas às vezes. Pode ver, essa é a realidade de hoje. São pessoas competitivas que querem. Quando conseguem, parece que no dia seguinte já não tem mais valor. Agora, se não conseguem, se frustram, se revoltam. Estou falando assim uma coisa louca, absurda? Acho que não, né? Não, né? Então tá bom. Nós temos que tomar cuidado com isso. A gente deposita muita esperança naquilo que é passageiro. Emmanuel fala que tudo que os olhos da carne podem ver, ou está morto, ou vai morrer. Pesado, não é pesado? Estou olhando para todos vocês. Vocês vão morrer. Você também. Mas não tem nenhum espírito, porque não estou vivendo. Sou eu. Mas é assim, tudo que os olhos da carne podem ver, ou está morto, ó, madeira, foi uma árvore, está morto, madeira, ou vai morrer.
vocês. Né? Mas essas pessoas, por exemplo, elas se baseiam, assim, quando eu digo no que é passageiro, são em valor, por exemplo, posição social, títulos. Não é que não é importante, não é que não é importante, por favor, tem que estudar, tem que conseguir conquistar cargos, tem sim, eu não estou fazendo uma crítica a isso. O que não podemos é concentrar a nossa vida só na busca desses valores. Nós temos que estar atentos para outros valores, os valores imortais, os valores que são eternos, aqueles que Jesus falou que devem ser o nosso tesouro, tesouro que a traça não come, que a ferrugem não corrói. Jesus não falou isso aí? Guardai tesouros no céu, onde a traça não come e a ferrugem não corrói. São tesouros do Espírito, são as virtudes, paciência, bondade, amor, e vamos lá, tanto. Então é isso que nós temos que estar pensando. Senão a gente cai mesmo, tá? Uma outra causa são os sentimentos de perda. Perda. E perda, vamos pensar aqui, sabe assim, pessoas, entes queridos que morrem, sim, são perdas. Mas perda do emprego, perda de uma promoção, perda de poder, fui rebaixado no meu emprego. Pessoas que viajam, que vão embora, que se distanciam e que para nós eram importantes. Né? Veja, essa consciência, esse sentimento de perda, se eu considero aquilo essencial, eu me desequilibro quando eu perco. Então, cuidado com esse sentimento, porque isso aí é imaturidade psicológica. Quando uma pessoa se apega nessas coisas só, ao invés de se apegar ao que é eterno, como nós falamos. Né? Esse sentimento de perda tem a ver também, e aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o item a melancolia. Seria mais ou menos assim, ó. Nós, ao reencarnarmos, né, deixamos um monte de gente do outro lado. A gente fica chorando por aqueles que vão embora, eles estão se encontrando com a turma que ficou lá, né? Os amigos que ficaram lá. E então, às vezes, acontece alguma coisa aqui, e eu trago esse no meu inconsciente, essa lembrança, puxa vida, fulano ficou lá. Então, ou então pode acontecer um fato aqui, um fato que me faz rememorar outras perdas que eu tive em outras encarnações. Me deprimo também. É muito normal isso. Por isso que hoje muitas pessoas fazem regressão de memória. Por quê? Porque não conseguem encontrar a razão dos seus problemas na atual encarnação. Então elas procuram buscar essa explicação em outras vidas, em outras existências, né? Então vejam bem, se essas perdas acontecem, se nós temos essas dificuldades, a gente precisa estar trabalhando isso. Não é que não, quem está atento para isso vai sentir as mesmas coisas, mas não vai se desequilibrar. Então tristeza todo mundo vai ter, dor todo mundo vai ter, né? Perdas todos nós vamos ter, ou já tivemos, né? Mas é preciso que a gente as supere, né? Muitas vezes, olha, isso é meio, a gente fala, tem gente que acha ruim, mas a depressão pelo sentimento de perda tem muito a ver com apego. Eu não vou olhar para mais isso, tá? Né? Apego, muito cuidado. A gente às vezes confunde muito o amor com apego. Eu amo fulano, mas desde que ele faça do jeito que eu gosto. Isso não é amor. Isso é como você ter um bichinho de estimação, né? Se não faz, eu não gosto, eu não amo. Então, cuidado. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem esses temas aí que vão poder, sabe, que a gente pode procurar, se o pessoal quiser, quer a palestra, né? E assuntos que vão te remeter, né, causas anteriores, causas atuais das aflições, né?
tem o texto do egoísmo do próprio Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E tem esse trecho da melancolia aí, que é bacana para a gente pensar sobre isso, tá? Não dá aqui para falar de tudo, senão vocês vão me tocar, né? A gente vai acabar meia-noite. Uma outra causa, e aqui é complicado, é o ressentimento. Olha a palavra, ressentimento. Sentir de novo. É uma bobagem, gente. É uma bobagem, né? Vocês sabiam que a nossa mente não diferencia o que é real do que é ficção? Vou dar um exemplo para vocês. Filme de terror. Você está assistindo um filme de terror, de suspense, né? Bom, qual é o básico? A pessoa está na sala, lá no quarto, e começa a dar aquela chuva de relâmpago, aquele negócio feio. Aí, o que acontece? Acaba a força, né? Aí ela desce, ela vai procurar o fusível, e de repente, a hora que ela está quase para acender, pum! Né? Alguém aparece, e aí o que acontece? É só ela que assusta ou nós estamos assistindo também assustamos? Nós também assustamos, não estamos? Por que nós assustamos se nós estamos assistindo um filme, sentados no sofá de casa ou deitados na cama, sabendo que é um filme? Porque a nossa mente não distingue realidade de ficção. Não distingue, né? Então, por que eu falei isso? Se você fica magoado porque eu falei tal coisa, agora, e amanhã você fica lembrando e fica nervoso de novo, você sente o que você sentiu agora que eu falei, que te irritou, que te machucou, você vai sentir amanhã, depois da manhã, e enquanto você se lembrar, você vai estar sentindo. Não é inteligente, né? Tem uma frase do Shakespeare que fala isso, ó, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você toma veneno para o outro morrer. Por quê? Você está se envenenando com aquilo que o outro fez. Você está com raiva dele e você está se machucando. Seu corpo está sofrendo porque você está pensando no que o outro te fez passar, às vezes há 1 ano, há 5 anos. Né? Joana de Anjos tem uma coisa, eu vou ler e depois eu vou explicar, porque senão tem gente que fala, bateu, levou, não é isso? Ó, a raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida, torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil de ressentimento. Então, o que ela quer dizer com isso? Que quando alguém me ofende, me agride verbalmente, então não é bater ou levou. Ele falou num determinado tom, eu também tenho que responder no mesmo tom. Mas eu tenho que falar para ele, fulano, eu não gostei do que você falou. Olha, isso me ofendeu. Me deixou com raiva, sim. E raiva é bom de vez em quando, viu? Mostrar que você não gostou, porque ali você já liberou. Você sentiu-se mal pelo que a pessoa falou, mas ao mesmo tempo você mostrou para ela, ó, não gostei. Tá? Isso você não leva para casa um desaforo, que isso ajuda muito. Pode fazer, mas não é para levar um tapa, dar outro tapa. Levantar, ó, não gostei do tapa que você me deu. Né? É para dar outra face. Jesus ensinou, viu? Tá? Pode ter certeza que isso é a medicina que fala que a maioria das doenças está ligada ao ressentimento. Certo? Muitas causas de câncer estão ligadas ao não perdão, ao ressentimento. Certo? E é por isso que aí lá também no Evangelho segundo o Espiritismo tem esse trechinho aí que fala do orgulho da humildade. Para a gente trabalhar essas ideias, tá bom? Nós, então, precisamos aprender a perdoar. O Emmanuel tem uma frase bonita, ele fala assim, que o perdão sincero é filho espontâneo do amor. Ou seja, o perdão só vai existir quando houver em mim amor. Né? Quer ver como é verdade? Um filho faz uma coisa muito errada. Você fica de mal com ele para a vida toda? No dia seguinte, ele nem pediu desculpa, você já está querendo lamber ele para ver se faz as pazes. E ele não pediu desculpa. Sabe por quê? Porque você ama. Aquele que você ama, você perdoa facinho. Aquele que você não ama, você... Né? Então, fica a ideia. Nós, se não queremos
adoecer por causa do ressentimento, precisamos aprender a perdoar. E para aprender a perdoar, precisa aprender a amar. Né? Vejam que aqui nós estamos falando então de amor. E nós vamos ver que essa é a solução, é a cura da depressão, o amor. Tá bom? E a última, mais uma causa, não a última, mas o sentimento de culpa. Sentimento de culpa é complicadíssimo. Você fica assim, acumulando aquela sensação ruim de que você não podia ter feito aquilo, que não deu certo, e aquilo vai te consumindo, vai te atrapalhando. Nós estamos num processo evolutivo, como eu disse, não é mesmo? Então, no início, a nossa consciência, ela tem lampejos, né? No início da fase humana já, nós temos lampejos de consciência. Mais maduros, a gente já está mais consciente, mas também nós temos os nossos meio que escapistas. Eu sei que está errado passar na frente, na fila. Ah, mas eu estou com pressa, eu passo na frente. Ou seja, eu arrumo uma desculpa para cometer um equívoco. Que eu sei que está errado já, eu já sei. Então, isso é normal. Mas quando a gente vai avançando, a nossa consciência começa a tomar mais conta de nós. Então a gente, às vezes, até pensa em fazer algo que não está certo, mas a gente se bloqueia, a gente dá uma segurada. Então a nossa consciência começa a ter um certo comando sobre nós. Só que, né, essa consciência ela estabelece algumas diretrizes. Ó, você pode ir até aqui, mas você não deve ir. Mas muitas vezes, por não estarmos assim, nosso estágio é de consciência, mas não é de maturidade, como a gente falou. E aí o que acontece? Quando a nossa consciência acusa, você errou, e errou feio, você desaba. Você não tem estrutura emocional para se manter bem. Você desaba. Então, o outro fator gerador da depressão, a pessoa se sente culpada por um erro cometido, né? Deixei de fazer tal coisa, e isso vai corroendo o seu sistema nervoso, e ela dança, né? É mais ou menos isso que a gente falou aqui, certo? Se você não está psicologicamente maduro, você ainda é um ser imaturo, a tendência é essa, é você cair, é você fraquejar, né? Diante de uma assim, depois da assunção da culpa, eu percebi que eu errei, né? Mas agora é tarde, já fiz, né? E aí complica, tá bom? E por último, é a obsessão, a atuação de espíritos sobre os encarnados, basicamente assim. A gente acha, sim, dentro da doutrina, os espíritas falam muito assim, ó, se tem depressão, tem obsessão. É até um pouco de verdade, mas não quer dizer que a obsessão seja sempre a causa da depressão. Normalmente o deprimido, que pode estar deprimido por todas aquelas causas anteriores, ele está numa vibração tão baixa que ele atrai para si espíritos que estão na mesma frequência vibratória. E aí existe sim obsessão, mas não por maldade. Existem aquelas que são feitas por maldade e que sim, o deprimido. Mas essa não, é afinidade. Então, essa também é uma causa. Certo? Então, resumindo, né, e é uma definição do Espírito Joana de Ângeles, todos os males, quem fala assim, resumindo, eu conheço alguém que fala assim, vou resumir para vocês entenderem, né, Marcelo? Né? Todos os males que infelicitam o homem procedem do espírito que ele é, dele mesmo, né? No qual se encontram estruturadas as conquistas, mas também as quedas, no largo mecanismo da sua evolução inevitável. Todos vamos evoluir, isso é de bom. De nós, então, da alma, do próprio espírito, procedem as realizações edificantes, então tudo que seja de bom, mérito seu. E os processos degenerativos que
se exteriorizam no corpo físico. Então, é uma definição de Joana de Ângeles, um espírito que trabalha muito essa área, essa parte da psicologia. Tá bom? Isso é uma depressão. Um relevo, né? A depressão de relevo, ó. Professor de geografia, ela que me ensinou. Certo? Estou certo? Isso é uma depressão. É um buraco. Estou certo? Depressão é um buraco. Então vamos pensar assim, ó, por que o nome depressão? Porque é como se a criatura fosse descendo, caindo num buraco. As más notícias, as dificuldades, as perdas que ela teve, a sua imaturidade, né? E todos esses fatores que a gente já relatou aqui, vão fazer com que ela se entristeça. E em se entristecendo, ela vai perdendo a fé, a confiança em Deus. Deus que ela sabe que quando estava no plano espiritual, existe e está presente. Mas ela vai perdendo essa fé. Essa fé vai se enfraquecendo, vai se amolentando, vamos dizer assim. E ela vai se deprimindo. Né? Então vejam, essa imagem seria assim, uma imagem do sermão profético de Jesus. O pessoal estava lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, saindo do templo, os apóstolos falaram para Jesus, né? Olha, Senhor, coisa bonita esse templo, né? E ele vira e fala assim para eles: não vai ficar pedra sobre pedra. Os caras falaram, esse homem está louco, né? Aí quando eles foram para o Monte das Oliveiras, eles foram: Jesus, explica para nós aí direitinho o que o Senhor quis dizer. Aí Jesus começa a falar das profecias, ou seja, daquilo que iria acontecer. Por que Jesus falava isso? Porque conhecendo a humanidade como ele conhecia, ele sabia que a gente ia criar problemas para nós mesmos. Ele não precisa ser muito, não precisa enxergar o futuro. É só enxergar o presente. Você olha para uma pessoa e fala assim, ó, isso não vai prestar, não vai dar certo. Ela vai se... É isso que é. Né? Então, nesse sermão profético, Jesus advertiu, né? Falou para todo mundo, né? Falou para os apóstolos lá 12, mas serve para todos nós hoje, né? Nesse tempo, esse tempo que vai vir, né? Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Né? Essas más notícias que a gente vê, roubo, traição, sabe, corrupção desenfreada, a gente vê tudo isso aí, isso vai, né, ó, e por se multiplicar a iniquidade, que são essas ações, né, não dignas, né, são iníquas, né, o amor de quase todos se esfriará, ou seja, a gente vai ficando amargo. Para que ajudar? Ajuda a uma instituição, chega lá o diretor e rouba tudo, não vai ajudar mais nada, a gente vai ficando amargo. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. O apóstolo Paulo tem um conselho para nós, né? Ele fala assim, ó, na primeira carta que ele mandou para os caras de Tessalônica: examinai tudo, retende o bem. Examina tudo. Então, ó, não é para nós assistir o Jornal Nacional, pode assistir, mas fica atento. Fica atento se aquelas notícias não estão te consumindo, não estão te contaminando. Fica atento para isso. Né? Então, pode examinar tudo, mas só retém o que for bom. Se você, isso é uma dica aqui, ó, se você está vendo um problema, né? Se está vendo um problema, você assim, ó, eu tenho a solução. Se você tiver a solução, faça duas coisas. Primeiro, vê como você pode ajudar. Se você não puder ajudar, se você não se incluir na solução, também nem dá palpite. Certo? Você quer ajudar, você fala assim, ó, eu vou dar uma ideia e eu vou fazer a minha parte. Aí sim, se não, não. Isso é importante. Não fica achando que só dar ideia, né, é bom. Então, examina tudo, vê, só retém o que é bom. André Luiz fala, né, que o mal não merece comentário em tempo algum. Palavra de André Luiz. Né? Ou seja, não é não ver o mal. É impossível você estar assistindo um jornal, por exemplo, ou lendo, ou vendo na internet,
e falar que não vou olhar o que é ruim. Não, você vai ver. Mas tem coisa que não compensa ficar assim, se dedicando a ver, né? Fulano matou ciclano com 10 tiros na cabeça. Pra quê? Pra quê? Já matou. Já sabe que fulano matou ciclano. Pronto. Você tem a informação. Mas não precisa sabe, curtir aquilo, degustar aquilo. É isso que a gente está tentando passar, né? Bom, a gente percebeu então que o problema não está nas coisas que nos acontecem, mas naquilo de como está o meu estado de espírito, né? Então a gente precisa construir competências, né? Os psicólogos falam isso. Você precisa construir competências, né, que seria essa tal da fortaleza emocional, para se capacitar para enfrentar as adversidades da vida. E como fazer isso? Né? Como fazer isso? A ciência vai fazer uma sua proposta. Né? E qual seria, a gente vai comentar agora, a visão do Evangelho? Nós estamos no centro espírita, né? Nós não vamos falar aqui de medicamento, né? Neurotransmissores, não tem cabimento, não conhecemos nada disso. Né? Então, qual é a visão do Evangelho, né, para que a gente possa lidar com essas dificuldades, né, assim, de maneira a enfrentar sem se desequilibrar, né, sem se deprimir? Né? Os cientistas, né, os médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos e tal, né, eles começaram a pensar assim, quais seriam as características que nos dariam competência, né, que forjariam, ou seja, construiriam em nós competência emocional para que a gente pudesse enfrentar essas dificuldades. Por exemplo, seria uma condição socioeconômica? Quem está melhor financeiramente ou tem mais uma posição social melhor, ele se deprime menos do que quem é pobre? Aí eles foram testar, fizeram várias pesquisas, né? E estatisticamente comprovaram que não, que ficam deprimidos tanto ricos quanto pobres. Seria a cultura das pessoas, aquela pessoa com mais conhecimento se deprime menos. Foram fazer pesquisas, não era isso também, se deprime todo mundo. Era genético o problema? Fizeram um teste com gêmeos univitelíneos, é isso? Um se deprime, morre a mãe. Bom, morreu a mãe dos dois, né? Um se deprime e o outro não. Então não é também a genética, né? Seria o ambiente em que ele foi educado? Tem pessoa que foi cercada, não foi. Fizeram todos os testes e nada. Só que a ciência, né, todos os modelos da ciência esbarram, eles têm um limite. Né? Nós temos um recurso a mais, que é a reencarnação. A gente, usando a reencarnação, como nós falamos aqui até agora, nós estamos num processo evolutivo. Então, muitas coisas que nós fizemos lá atrás pesam hoje na nossa consciência. E também tem coisas que nós fizemos que nos fortalecem hoje para que a gente consiga superar determinadas situações. Então, a reencarnação é um fator que a ciência não consegue usar. Mas vamos lá, a gente pode concluir então que o problema não está naquilo que nos acontece, mas sim em como aquilo que acontece com a gente nos afeta. Concorda comigo? Né? Duas pessoas têm um problema de saúde, o mesmo problema de saúde. Uma se deprime, a outra não. Estou com problema de saúde, preciso ir no médico. Qual é o médico? Procura, vai. Pode até morrer. Mas ela não se deprimiu, enquanto a outra se deprimiu. Então veja, o problema era o mesmo, eram dois espíritos diferentes. Por quê? Porque um se deixou afetar pelo problema e o outro não. Então, isso é o que nos diferencia. É como as coisas que acontecem com a gente nos afetam. Certo? Vocês estão vendo essa flor nascendo numa coisa seca praticamente, muito. Ó, isso aqui deve ser o fundo de um lago que secou há não sei quanto tempo. Né? E nasceu essa flor aí. Ó. Né? Os cientistas começaram a pesquisar, então, a resiliência. Todo mundo sabe o que é resiliência?
Ó, esse copinho, ó, ele tem uma certa resiliência, ó. Ó, eu aperto, ele volta na mesma posição. Então, resiliência é uma capacidade que o material tem de sofrer uma força, seja ela de compressão, seja ela um elástico que você estica, mas quando cessa a força, ele volta na mesma posição. Só que ele tem um limite para a sua resiliência. Apertou um pouco mais, acabou. Né? Então, isso é resiliência. Até onde eu aguento determinada situação. Resiliência. Mais uma definição, já na área psicológica, seria a capacidade de domínio universal, né? Que permite a uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma comunidade prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos das adversidades da vida. Ou seja, até onde eu consigo receber a pancada e reagir. Isso é resiliência. Então fica uma pergunta: é possível melhorar, aumentar a nossa resiliência? É possível? Né? Aí eu vou dar um exemplo negativo. Por que que hoje as pessoas estão se deprimindo muito? A depressão diz que é a doença do século, né? É um número muito grande. Será que não tem a ver com a educação que as crianças estão recebendo? Né? Então é possível aumentar, né? E por quê? Veja, ó. Hoje as crianças são muito super protegidas. Tudo que querem, tem. Quando não tem, os pais se viram. Tem aquele, o Sandro, né? Ele fala assim que o grande erro da nossa geração foi querer que os nossos filhos não passassem pelas dificuldades que nós passamos. Só que a gente esquece que foram essas dificuldades que nós passamos que nos tornaram pessoas resistentes ou resilientes. Então, essa má educação que é dada hoje, tudo pode, a superproteção, ela está destruindo a capacidade de a gente aceitar a vida como ela realmente é. E aí, nós vivemos ou no passado, né, que seria gerando depressão. Ai, eu fiz isso, ai, aconteceu aquilo, ai, perdi não sei quem. Ou então nós vivemos no futuro, o que gera a tal da síndrome de ansiedade. Ai, eu não vou conseguir. Ai, não vai dar tempo. Ai, eu não sou capaz, tá certo? Assim que funciona, né? E aí, o organismo não responde. A pessoa sabe que ela sabe que ela está fazendo bobagem, mas ela não tem controle. As pessoas, aqui tem muita gente que eu sei, estou percebendo que tem. Não o pânico, mas a ansiedade tem. O que seria a síndrome de pânico também? Ou seja, ó, se fechar a porta, vai acontecer alguma coisa. Estou preso no futuro, né? Nossa, eu tenho medo de escuro, então eu devo ter morrido, enterrado vivo, né? Então, está preso no passado. Cuidado, né? A gente precisa mudar isso aí. Então, gente, ó, nós percebemos que a gente precisa desenvolver competências para enfrentar a dor. Por quê? Porque a dor vai vir, né? Então, para enfrentar todas as dores que nos sobrevierem, já que na maioria das vezes é impossível evitá-las, né? Você quer super proteger o seu filho, mas ele vai ter 20 anos, vai morar fora e acabou, né? Então, nós precisamos fazer isso, certo? Vamos pensar o seguinte: então a ciência achou a cura ou até a prevenção da depressão através de medicamentos e da psicoterapia, né? Mas também existe uma forma que não será feito uso nem de medicamentos, nem da necessidade da psicoterapia. Seria até uma prevenção, né? Que seria a nossa mudança, né, de como encaramos a vida. Mudar a forma com que nós encaramos a vida. A visão que nós temos do mundo. E para mudar isso, é o Evangelho. O Evangelho, pode ter certeza, nunca esqueço disso. Eu estava numa fila
passando numa fila, lá em Santo André, estava tendo uma conferência do Divaldo Franco, né? Tinha uma fila para ele fazer autógrafo no livro. Aí já estava na hora dele tomar a conferência, né? E a turma lá, e a fila não saía. Aí a mulher fala, tudo que vocês precisam, eu não queria conversar com ele, né? Tudo que vocês precisam está no Evangelho, gente. Vamos embora. Querendo acabar com a fila. Por quê? Tudo que nós precisamos está no Evangelho. Vocês podem não acreditar, mas está tudo lá. Jesus deixou tudo. E não escrito, mas falado. Né? A proposta do Evangelho, ela não é de evitar a dor em nós. Ela é de nos fortalecer. É bacana isso. O Evangelho, as pessoas que frequentam instituições religiosas, seja qual for, elas acham que estão protegidas, que nada vai acontecer com elas, mas não é isso não, viu? Não é isso não. Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Falou assim, ó, quem quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, ou seja, esquece um pouco de você, tome a sua cruz e siga-me. Então, tomar a cruz recarrega o peso das dores, né? Então, a proposta do Evangelho é nos capacitar para enfrentar situações. Veja, na maioria de nós ainda, por sermos espíritos imaturos, como a gente estava dizendo, a dor é necessária para nos despertar, para fazer a gente acordar. Muitas pessoas que chegaram aqui ao centro espírita, ou foram procurar qualquer que seja uma religião, foi porque alguma coisa estava acontecendo na vida delas que não estava sendo agradável. Então veja, a dor é um instrumento da providência divina para nos despertar a consciência. Tá bom? Lá no livro de Eclesiastes, da Bíblia, está escrito assim, ó, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Parece meio confuso, né? Mas você olha para trás, qualquer um de nós aqui olha para trás, 10 anos atrás, um problema que você enfrentou, que já passou. Quando ele apareceu, você perdeu até os cabelos. Depois que você resolveu, você olha, nossa, fiquei desequilibrado por uma coisinha boba. Então, o melhor é sempre o fim das coisas. Né? Veja que sabedoria. Deus nunca nos abandonou. Isso é muito importante. Deus jamais nos abandona. Muitas pessoas assim, onde estava Deus quando eu estava sofrendo? Quando meu filho passou por aquela situação difícil? Quando minha mãe... Deus estava ali, presente. Tenha certeza disso, porque Deus é amor. Né? Tudo que Ele faz, então, Ele faz por amor. A finalidade de Deus é o amor. Ele é amor. Deus é amor. Deus não é um homem. Deus é amor. Entendeu? Então, você muitas vezes teve vontade de desistir. Garanto. Muita gente aqui pensou assim, ó. Olha, se minha vida acabasse hoje, eu ficava feliz. Né? Não vou dizer que ninguém aqui pensou em suicídio. Mas, olha, se eu morresse hoje, eu ficava feliz. Né? Você pode até desistir de você, mas Deus jamais desiste. Quando você entra no deserto, você fica lá sozinho, Deus não vai atrás de você. Ele está lá no deserto te esperando. Ele nunca te abandona. Nunca. Então, se Deus é amor, também nós, voltando a falar, precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a amar a esse Deus, a esse Pai Todo-Poderoso, amar o nosso próximo e amar a nós mesmos. Nós precisamos gostar de nós. Né? Nós precisamos, sabe assim, acreditar no amor. Porque só o amor é eterno, o resto tudo passa. Tudo passa. Chico Xavier estava sofrendo, pediu para que os espíritos perguntassem para Maria, não servia ninguém, nem o Emmanuel servia. Maria. Veio a resposta depois de muito tempo. Chico, fica tranquilo, tudo passa. Ah, ele ficou tudo feliz, tudo passa. Aí o Emmanuel falou para ele assim, ó, mas essa alegria também passa, viu? Certo? Então, tudo passa. A única coisa que é eterna, que fica para sempre, é o amor. Vocês estão vendo essa coisa aqui, ó? Essa aqui está no Evangelho de João. Essa aqui é o encontro de Jesus com a samaritana, no poço de Jacó. Jesus, né, chegou lá, mandou os apóstolos ir buscar comida e sentou no poço. Vinha vindo uma samaritana.
samaritana e judeu, Jesus judeu, não se conversavam, né? E Jesus pede água para ela. Ela fala assim, mas como o Senhor pede água para mim? Você é judeu, eu sou samaritana, né? Aí eles conversam lá, e Jesus fala assim para ela, né, que ele tem a água viva. Se ela pedisse para ele a água viva, ele daria, e ela nunca mais teria sede. Agora aquele que bebesse da água do poço, amanhã vai ter sede de novo, né? Então ela fala, me dá dessa água, que eu não quero mais vir aqui buscar água no poço. Olha a cabeça dela, não tinha entendido nada ainda. Ele falou assim, vai chamar o seu marido. Aí ela falou assim, mas eu não tenho marido. Ele falou assim, disse bem, você já teve 5 maridos. E agora esse homem com que você está não é o seu marido. Era o 6º. Então, vamos tentar entender. Ela era uma mulher de vida fácil. Ela era uma mulher, era uma prostituta. Então veja, essa mulher estava esperando, um judeu que não conversa com um samaritano, vem conversar comigo, conversa de água, conversa para boi dormir, ele quer se deitar comigo, ele quer se aproveitar do meu corpo, né? Mas aí quando Jesus fala dos maridos que ela tinha tido, né? Aí ela, opa, esse homem é profeta. Então, aí os apóstolos chegam, ela vai, e ela avisa todo mundo, eu encontrei o Cristo. Eles falaram que ele falou que ele era o Cristo, né? O enviado de Deus. E ela acredita. Mas será que ela acreditou porque ele falou dos 5 maridos dela? Ou será que ela acreditou porque ela sentiu o amor dele? Vocês já pensaram nisso? Isso não está no Evangelho, não. Isso é uma ideia minha. Ela sentiu amor. Ela estava acostumada a ser desrespeitada, a ser usada pelas pessoas, a não ter valor nenhum. E naquele instante, ela sentiu amor, sentiu respeito de Jesus para com ela, além de ele ter adivinhado as situações dela. Então vejam, é esse amor que nós precisamos acreditar. É nesse amor, né? É preciso que a gente deixe de se ver como ela se via, uma pessoa emprestada, uma pessoa sem valor. É preciso que a gente deixe de se ver como o mundo nos vê. É preciso que a gente deixe de se ver como a nossa mente doente se vê. E é preciso que a gente se veja como Deus nos vê. Sabe por quê? Porque Deus nos vê como filhos que nós somos dele. E ele não fica olhando para nós e diz, está errando. Ele olha para a gente e fala assim, esse aí vai tomar conta de determinado planeta ainda. Estou criando esse planeta e estou esperando ele ficar bom para cuidar. Deus, ele não vê quem nós somos, ele vê quem nós seremos. Por isso que ele nos ama. Entendeu? Ele não fica olhando, está errando aqui, está errando hoje, mas daqui a pouco ele aprende, você vai ver quem vai ser ele. Vai chegar para Deus e falar assim, vim falar mal da Raquel. Assim, você não sabe de nada, fica quietinho, a Raquel vai cuidar de tal lugar, fica quietinho. Ele olha para frente. Isso é amor. Amor é aquele que não é que não vê os defeitos, mas não dá tanta importância para os defeitos, porque sabe que ali também tem virtudes. Tá? É preciso que a gente faça como um filho pródigo. O filho pródigo consumiu com a herança dele. Aí ele estava comendo junto com os porcos, comida de porco. Aí ele falou assim, peraí, até os funcionários do meu pai estão vivendo melhor que eu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai. É esse o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Ele é nosso pai. Esse filho voltou, sabe o que o pai fez? Em vez de ficar esperando ele para vir se humilhar, atravessar a vila toda e chegar lá na casa do pai dele, o pai saiu correndo e foi abraçar ele. Entrou com ele na vila abraçado. Falou, esse aqui é meu filho que voltou. É assim que Deus nos vê. Então, nós não podemos perder essa fé, essa esperança. É necessário que a gente aprenda a se relacionar com esse nosso pai. E como é a relação de um pai amoroso com a gente? Tem que ser uma relação de amor. Não pode ser de outro jeito, né? Se ele é pai amoroso e justo, nós também temos que ser amor. Mas Deus tem uma coisa, hein? Ele espera. Ele não tem pressa. Ele espera que a gente o convide para entrar na nossa vida. Ele está do lado. Ele está o tempo todo junto com a gente. Mas ele não se impõe. Ele espera a nossa decisão, né? Então veja bem, se Deus nos ama, também ele nos ama como somos, porque ele enxerga lá na frente.
também nós precisamos aprender a amar os outros como eles são, não como nós gostaríamos que eles fossem. Sabe por quê? Porque ele está assim hoje. Ele vai ser muito melhor que isso, ele vai ser perfeito. Como você também vai, como eu também vou. Então é isso que nós precisamos começar a se relacionar com Deus e com as pessoas de uma maneira mais fraterna, né? Jamais, jamais, jamais pensemos que Deus nos abandonou. Jamais. Ele vai fazer o que for preciso para que a gente desperte, para que a gente mude, né? Precisa sofrer um pouquinho? Precisa. Precisa morrer de câncer? Morra de câncer. Morre só o corpo, a alma sobrevive. Não tem problema. Vai ter outra encarnação, vai nascer de novo num corpinho bonitinho, bem melhor que aquele que ficou. Então Deus é amor, gente, né? Então a gente precisa entender que as nossas situações difíceis não são para nos desesperar, não são para nos debilitar, para nos deprimir. Elas são para nos levantar, para nos despertar. É Deus agindo. A todo instante Deus estará agindo na sua vida, sem parar. Estou parecendo aqui pastor evangélico, mas é assim que é, certo? É assim que é. Deus não te abandona jamais. Jamais. Certo? Ele sabe do que a gente necessita. Porque Ele nos conhece. Vocês escutaram aqui a meninada cantando aí, é o Salmo 139. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Davi, 1000 anos antes de Cristo, escreveu esse salmo. Diz que Davi escreveu de 150, escreveu quase metade, 70 e poucos. Esse é dele, Salmo 139. Senhor, eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu me amas. Antes que eu pense, o Senhor sabe o que eu estou pensando. Antes que eu fale, o Senhor sabe o que eu vou falar. Davi teve essa ideia de Deus 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, fazem 3000 anos que o Davi já tinha pescado o que era Deus. E nós estamos aqui reclamando da vida. 3000 anos Davi já foi muito melhor que nós. Certo? Então veja, gente, nós precisamos confiar mais em Deus, nós precisamos acreditar. Se a coisa estiver duro, faz como o Paulo ensina, né? Em tudo, dai graças, dai graças. Por quê? Porque eu sei que Deus está preparando coisa boa para mim. Está doendo hoje? Tá. Mas é porque eu preciso entender o que essa dor quer me falar, quer me avisar. O que eu preciso aprender com a minha doença, com o meu problema, com as minhas situações. É disso que Paulo está falando. Diante dos problemas, vamos fazer como o filho pródigo. Vamos chegar para Deus e falar assim, vim aqui pedir arrego. A coisa está feia, me ajuda. E Ele vai te abraçar, não vai deixar você passar vergonha na frente de ninguém. Ele vai te ajudar. Deus é amor. Certo? Lá na parábola dos talentos, lembra? Distribuiu 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para outro. Aquele que recebeu um fez o quê? Enfiou debaixo da terra, guardou, ficou com medo. Nós não podemos fazer. Os talentos que nós já temos, nós temos que trabalhar. Vamos trabalhar, não vamos ter medo não. Nessa parábola do filho pródigo, o que ele fez? Ele se lembrou que o pai dele estava melhor, até que os empregados estavam melhor, e ele foi lá. Foi pedir desculpa. Não precisou pedir. O pai dele saiu correndo e foi ao encontro dele. É assim que Deus trabalha com a gente. É assim que é. Tá? Então, ao invés de a gente ficar se lamentando, procurando sempre um responsável pelos nossos problemas, se a Renata não tivesse feito isso, eu estava bem. Mas a culpa então não é do João. A culpa é da Renata que fez tal coisa. Eu não, né? Todos nós tentamos transferir a responsabilidade para os outros. Está errado. Para com isso. Nós já descobrimos aqui que a causa dos nossos problemas está em nós. Somos espíritos imortais. Então, tem um problema, não fica se lamentando, não. Começa outra vez. Tá? Jesus mostrou isso para a gente. Jesus mostrou que Deus não abandona a gente jamais. Ele estava na cruz, sofrendo, mas Ele demonstrou que Deus não nos abandonou. Não abandonou a Ele, que era o Filho preferido. Preferido porque Deus gosta mais de Jesus do que de nós? Não, porque Jesus já está junto com Deus, já pensa como Ele, né? Já serve a Deus no sentido de trabalhar o bem, pelo amor. Então Jesus não foi abandonado. Nem nós nunca fomos, nem nunca seremos. Essa é a maior prova que Jesus
que Deus nunca abandonou Jesus. O Evangelho mostra isso. Só que a gente prefere ficar na nossa lamentação. Ai, que minha vida. Como é que é a raposa lá, né? A hiena. Ó vida, ó céus, ó dor. A gente fica nessa, né? Então, gente, eu termino dizendo assim, ó, que a cura, de verdade, a cura de verdade, é a gente aceitar esse amor que vem de Deus, que vem do nosso Pai. É a gente também aceitar a nossa responsabilidade sobre os nossos problemas, sobre as nossas dores. Veja, a cura é Jesus. Ele é o caminho. Ele deixou para nós o Evangelho. O Evangelho é um roteiro a ser seguido. Faz como está escrito lá, e você não vai ter dor nenhuma. Eu te garanto. E as que você tiver, é por conta não do que você está fazendo, mas por conta do que você já fez lá atrás. Mas você vai estar podendo resgatar. Que bom, não é mesmo? Então Jesus é o nosso. Por isso que o doutrina fala que Jesus, os Espíritos responderam, é um modelo e guia da humanidade. Guia é aquele que vai na frente. Modelo é aquele que deve ser copiado, deve ser imitado, né? Então, se Jesus é o nosso modelo, ele é a nossa cura. Pode ter certeza disso. Porque nós precisamos construir um homem novo, um homem que se conhece, que se ama, que ama a Deus e que ama o seu próximo. Porque só o amor é eterno. Vamos amar agora na prece. Vamos procurar amar cada um daqueles que estão aqui. Acho que vale a pena. Obrigado.